Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Meu nome é Fred, sou catequista, teólogo aqui da Igreja Matriz São José do Avaí e peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixe o seu like, sua dúvida, sua pergunta, para que a gente possa alcançar o maior número possível de pessoas. E vamos à nossa vinheta. Vamos rezar, pedir a Deus que nos ilumine nesta noite, porque sem Ele nós não somos nada, né? Com a graça de Deus, a gente consegue vencer, né? As dificuldades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar, bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendito seja a grande Mãe de Deus Maria Santíssima, bendito seja sua Santa Imaculada Conceição, bendito seja sua gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhes santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Leão, sobre o nosso Bispo Roberto, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, cada um de nós em particular, e todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já rezamos, já nos encomendamos a Deus. Então agora podemos dar sequência ao nosso vídeo de hoje. Gente, qual é o nosso assunto de hoje? Hoje eu vou fazer um vídeo, um tema que vai ser um dos mais polêmicos do canal que eu já fiz até o dia de hoje. Mas já tem bastante tempo que eu estou com vontade de fazer um vídeo sobre isso. Tá? É uma coisa que tem me preocupado bastante
em relação à igreja, tá? E muita gente às vezes não entende. E eu quero colocar o que a igreja diz sobre qual é a ligação que existe entre a igreja e a política. Tá? A política é boa. Nós podemos participar de cargos públicos, o clero pode participar, não é? O que a igreja, qual é a relação da igreja com a política? Então, eu quero que você abra aí a sua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 13, a partir do versículo 1. Romanos, capítulo 13, versículo 1. E quando você vai abrindo aí, a gente vai já conversando sobre esse tema, que é um tema polêmico. Eu sei que vai gerar muita polêmica, mas eu vou colocar aqui aquilo que eu estudei, tá? E tudo que eu falar aqui não é opinião minha, ok? Pode ficar tranquilo que esse vídeo não tem nada meu, não é opinião, tá? É tudo aquilo que eu já estudei sobre esse tema com a igreja, ok? Então, o que a igreja fala sobre política, gente? A política é boa, não é boa? Eu confesso a vocês que eu não sou muito fã de política. Não entendo e não é que não goste, eu sei que a política é importante, mas não sou muito de acompanhar a política. Então, eu não vou entrar em assuntos de política aqui, ok? Eu vou falar de uma forma geral o que a igreja ensina sobre a política. Tá? Eu não tenho nem autoridade, nem capacidade para fazer um vídeo aqui sobre política. Tá? Mas por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque tem algumas coisas que estão me incomodando muito. Tá? Por exemplo, a questão de sacerdotes, pregações de sacerdotes, não é? Em relação à política. Tá? Então, nós vamos conversar sobre tudo isso, tá? Então vamos lá. Enquanto você vai abrindo aí Romanos capítulo 13, versículo 1, a política, gente, é importante. Por quê? A política é o bem comum, tá? É para tratar do bem comum. Educação, saúde. Ninguém vive sem política. Claro que nós precisamos da política para viver bem. Então, eu quero começar falando da relação entre a igreja e a política. Sempre como que foi desde o começo e agora. Tá? Tem uma pequena diferença, tá? Na história. Então, eu quero colocar um pouquinho do passado para a gente poder entender o presente e depois o futuro. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, Jesus, tá? Por que Jesus não foi aceito pelos judeus da época dele? Tá? Não tô criticando todos os judeus, mas por que Jesus não foi aceito pela elite judaica da época dele? Por quê? Veja, foi um problema religioso, que, para eles achavam que Jesus estava se fazendo Deus, mas também tem um aspecto político. Tem um aspecto religioso, mas também tem um aspecto político. Jesus foi entregue por causa da religião e por causa da política. A religião, eu já expliquei, é porque para eles Jesus estava se fazendo de Deus, os milagres, só Deus pode fazer milagre. Jesus estava perdoando pecados, coisa que para os judeus só Deus pode. Eles não entenderam que era Deus feito homem. Mas também tem a questão política. Jesus também foi crucificado e morto por causa da política. Sabia disso? Por quê? Os judeus, eles estavam sob o domínio do Império Romano, dos romanos. O Império Romano dominou tudo na época de Jesus. É o maior império que houve na história da humanidade. Tá? Então, eles acharam
que Jesus era um libertador político, social. Mas Jesus não era. Como que São João apresentou Jesus? João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Jesus não veio para a gente se viver bem em sociedade, não, nada disso. Não, Jesus não veio para isso. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Até mesmo o pecado social. Todos os pecados. Então eles não entenderam isso. Acharam que Jesus veio para derrubar César. Pilatos, né, tanto que depois que Pilatos viu que Jesus não veio para tirar o trono dele, Pilatos queria soltar Jesus. Por que Pilatos queria soltar Jesus? Porque ele viu Barrabás. Por que Barrabás foi preso? O falso filho do pai, como dizia o Papa Bento XVI. Por quê? Porque Barrabás estava esperando um libertador político, social. Os judeus queriam que o Messias fosse o mesmo da época de Davi, Salomão, do rei Saul. A gente vê no Antigo Testamento aqui os reis guerreando contra os pagãos. Eles achavam que seria isso. Agora Jesus vai vir para poder guerrear contra os romanos, contra os vários povos que dominavam os judeus. Sempre dominaram. Mas quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, num burrinho, eles ficaram decepcionados com Jesus. Não, esse não é o nosso rei. Eu achei que ele viria com uma espada. Tanto que quando Pedro decepou lá a orelha lá do Malco, lá, Jesus falou, não, guarda a espada, eu não vi, não é esse. O meu reino não é esse. Não é o da espada, não é o da luta, da guerra. É o da paz, eu sou o príncipe da paz. Então os judeus se decepcionaram com Jesus. E por inveja, mataram. Entendeu? Então, Jesus foi entregue também por causa da religião, mas também por causa da política. Isso quer dizer que a política é ruim? Não. A má política. Tem a má política e a boa política. Aí, depois, falei de Jesus, agora vou falar da igreja. No começo da igreja, Estado, por quê? Vamos entender as coisas. Quando o Império Romano desabou na mão dos bárbaros, a única instituição que ficou de pé foi a Igreja Católica. Isso aí é história. Ano 476 depois de Cristo, queda do Império Romano. Só ficou de pé a Igreja Católica. O Papa, ele não é só um líder religioso, ele é um líder político também. Hoje, o Vaticano é um país, é o menor país do mundo, mas é um país. O Papa tem representação na ONU. Ele não é só um líder religioso, ele é um líder político também. Então, na época, no começo da igreja, Estado e igreja era uma coisa só. Hoje é separado. Na época, não. Era uma coisa só. Aí veio os imperadores romanos, né? Constantino, depois de Constantino, não é? Todo mundo fala que ele fundou. Ele não fundou a Igreja Católica, ele proibiu matar os cristãos, mas ele se julgava o dono da igreja. Isso é verdade, isso não é mentira. A igreja tinha o Papa, que cuidava da parte religiosa, Constantino cuidava da parte política, e os imperadores romanos é a mesma coisa. Depois os reis, a mesma coisa, os reis da Espanha, os reis de Portugal, né, cuidava da parte política, e o Papa cuidava da parte religiosa. Então, igreja e o Estado era uma coisa só. Aí vem a Idade Média, por isso que muita gente critica, principalmente, né, os protestantes, né, como eu vi um dia desse aí o Rodrigo Silva criticando a Idade Média. Mas por que critica? Porque naquela época só existia a Igreja Católica, não existia outra igreja. Né, e a igreja que comandava tudo, a parte religiosa e a parte política, como eu já falei, que era uma coisa só, era uma união só. Na questão da Inquisição, mesma coisa. O que a igreja fazia? A igreja julgava os hereges e mandava para o Estado, e o Estado mandava para a fogueira. Então não é a igreja que matava, a igreja julgava e mandava para o chamado braço secular, que infelizmente aqueles que não se arrependiam, os hereges, né, o Estado, né, matava. É Inquisição. Entendeu? Então igreja e Estado era uma coisa só. Tá?
Por quê? Porque o valor era a alma, não é o corpo. Eu já expliquei isso. Então, qualquer pecado contra Deus, né, porque Deus e a política era uma coisa só, qualquer pecado contra o povo era tido como pecado contra Deus, que era uma coisa só. Política e religião era uma coisa só. Depois, o Estado foi se separando da igreja. Então, hoje houve uma ruptura entre o Estado e a igreja. Hoje, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, a igreja ela não é mais unida ao Estado, separou. Tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Tá? Então, igreja e Estado hoje são separados. A igreja cuida da parte religiosa e o Estado cuida da parte política. Ok? Então, primeira coisa que a gente tem que entender, tá? O passado, a história é uma coisa, o passado agora é outra coisa. Então, hoje, não podemos pensar com a cabeça de antigamente, tem que pensar com a cabeça de hoje. Então, hoje, o Estado hoje é laico. Não é igual antigamente que o Estado era católico, era cristão. Cristão católico, porque não existia protestantismo. Então, era católico, o Estado era católico. Hoje não, hoje o Estado é laico. Tá? Mas o fato do Estado ser laico não quer dizer que uma coisa é o Estado ser laico. O Estado não tem religião. É liberdade religiosa, outra coisa. Hoje, né, no Brasil, além do Estado ser laico, nós temos liberdade religiosa. Não só os católicos, protestantes, espíritas, todos têm liberdade religiosa. Ok? Beleza, até aí beleza. Mas o fato do Estado ser laico não quer dizer que ele possa fazer tudo, não. Ele não pode, por exemplo, fazer leis contrárias à religião. A favor do aborto, ele não pode querer aprovar o aborto, ele não pode querer aprovar ideologia de gênero, casamento de pessoas do mesmo sexo, células tronco, e várias outras coisas aí que a gente está vendo por aí. Entendeu? Porque essas coisas aí ferem a doutrina, ferem a religião. Tá? Mas outra coisa, o povo tem fé. O Estado não tem religião, mas o povo tem religião. E aqui nós somos 90% no Brasil. Estou falando do Brasil. Não estou nem falando do mundo, estou falando do Brasil. Nós somos 90%, 60% de católicos e 30% de protestantes. Então nós somos 90% de cristãos. Então o Estado não pode se intrometer na religião. Ele tem que procurar o bem comum. Educação, trazer boa educação para o povo, saúde, saneamento básico, todas essas coisas. Para a gente poder, para todo mundo viver bem, viver em sociedade, viver bem. Ok? Mas não pode, o Estado não pode os políticos não podem se meter na religião. E a igreja pode se meter nas coisas do Estado, se ferir, se for uma coisa se não for nada de religião, não. A igreja não tem que se meter. Agora, se for uma coisa de religião, a igreja se mete, como eu já expliquei aqui. Entendeu? Agora, quem tem que ir, quem pode se candidatar a um cargo público, né? Prefeito, governador, vereador, senador, presidente da República. Quem pode? Agora, gente, estou falando da Igreja Católica. Agora não estou falando dos protestantes, não estou falando dos ortodoxos, estou falando dos espíritas, ateus, agora estou falando da Igreja Católica Apostólica Romana. O que diz o Código de Direito Canônico da Igreja? É o que rege o Estatuto da Igreja, que Lutero queimou na época lá da Reforma, não tem? Que foi aprovado pelo Papa João Paulo II em 1983, está aí até hoje. Não caducou não, está valendo até hoje. O que diz o Código de Direito Canônico da Igreja sobre a política? Duas coisas. Primeiro, os leigos podem entrar na política, no cargo público. Os leigos. Eu sou leigo. Eu posso entrar na política se eu quiser.
posso ser um vereador se eu quiser. Eu posso ser senador, governador, presidente. Eu posso, porque eu sou um leigo. O clero não pode entrar para cargo público. Então o Papa não pode ser candidato, o bispo não pode ser candidato, o padre não pode ser candidato a nada e o diácono não pode ser candidato a nada. Então quem tem que estar lá no Congresso são os católicos, mas os leigos têm que ir para lá. Então lá não é lugar de padre, lá não é lugar de bispo. Ok? Então está no Código de Direito Canônico. Numa exceção muito, né? Mas não teve aí o tal do padre Kelmo na última eleição? Ele não é da Igreja Católica Apostólica Romana, não é. Eu não sei se ele é da ortodoxa ou da brasileira, tem divisões aí da Igreja Católica. Eu estou falando da Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por Jesus Cristo, que tem o sucessor de Pedro, que é o Papa. Eu não estou falando da Igreja Ortodoxa, eu não estou falando da Igreja Brasileira, Católica Brasileira, não estou falando nada disso. Então o padre não pode se candidatar a nada. Ok? Outra coisa, segunda coisa que diz o Código de Direito Canônico da Igreja. O padre, o bispo, o diácono e o papa não podem fazer política partidária. Eles podem orientar o povo. Igual o Dom Henrique orientou, aí tem um vídeo maravilhoso do falecido Dom Henrique, aí tá aí. Na época, antes dele morrer, um ano antes dele morrer, ele fez um vídeo aí sobre política, sem citar nome de ninguém, ensinando como que o católico deve votar. Mas não pode fazer política partidária, nem para o partido A, nem para o partido B, nem para o partido C, nem para o Bolsonaro, nem para o Lula. E é o que nós estamos vendo hoje. Padres e bispos indo para a internet, indo para a igreja para falar de política. A homilia não tem que ser de política, tem que ser de religião, tem que explicar o evangelho. A primeira leitura da missa, a segunda leitura e o evangelho. Não é para ficar falando de política na igreja. E muito menos defendendo o candidato A, B ou C. Por quê? Tudo, gente, tem uma explicação. Mas o pastor faz. O problema é do pastor. Por que o padre não pode fazer política partidária? O diácono não pode, o bispo não pode, o papa não pode. Porque ele divide o rebanho. Se o padre fazer puxar saco de alguém da política, ele vai dividir o rebanho. Vou dar um exemplo, tá, gente? Eu sou do PT. Vamos supor que eu sou um padre. Vamos supor que eu sou um padre. Eu sou do PT. Quem não gosta do PT vai ficar com raiva dele. E não vai seguir ele mais. E aí? Ele vai dividir a paróquia. Eu sou do Bolsonaro. Quem não gosta do Bolsonaro vai ficar com raiva dele. Entendeu? Entendeu por que o padre não pode ir nem para o lado A nem para o lado B? É o que nós estamos vendo aí. É esquerda, é direita. O padre não tem que se meter nisso. Tá uma vergonha, gente. Desde essa última eleição tá uma vergonha. Padres falando de política. E padres, bispos importantes de igrejas, de santuários importantíssimos para a fé católica. Em vez de falar de religião, tá falando de política. Mas o Papa recebeu. O Papa pode receber, ele deve receber todo mundo. Ele não pode fazer política partidária, mas ele já falei, ele é um chefe de Estado. Então ele recebe sim o presidente A. O Papa pode receber todos os presidentes, independente se ele é bom ou se ele é ruim. Agora, nós leigos, tá? Nós temos que ter respeito pela autoridade, seja ela qual for, religiosa e até política, mesmo que você não goste dele. Mas se é presidente, se é governador, se é prefeito, você tem que pelo menos respeitar ele. Você pode não concordar com ele, é diferente. Eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar ele. Eu não posso falar mal da pessoa dele. É o que eu mandei você abrir aí, ó. Romanos 13, versículo 1. Cada um se submeta às autoridades. Toda autoridade política, religiosa
Pai e mãe também têm autoridade sobre o filho. No quartel, na escola, no trabalho. Qualquer autoridade. E a política também entra aqui. Se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus. Então, a autoridade política foi colocada por Deus. Agora, se ele for lá e não fizer bem o seu trabalho, quem vai julgar não sou eu. Eu posso até não concordar com ele, mas não sou eu que vou julgar, não sou eu que vou ficar metendo a lenha nele aí na internet. Eu nunca fui para a internet para falar mal do presidente A, B ou C, independente se ele é bom ou se ele é ruim. Do governador, do prefeito, se é problema. Se ele não fizer a parte dele, tem alguém que vai julgar ele, tá lá em cima, não sou eu. Jesus falou, não julgueis para não serem julgados. Independente de quem seja, A, B ou C. Eu tenho o direito de não concordar com as atitudes dele. Agora eu não posso criticar a pessoa dele, falar mal da pessoa dele, muito menos ir lá bater nele, dar um tapa nele, dar um tiro nele, nada disso. Nada disso. Mais uma coisa, gente. O Papa Leão XIII, tá? O Papa Leão XIII, não é o Leão XIV, não. Inclusive o Papa Leão XIV, ele escolheu esse nome em homenagem ao Papa Leão XIII, ok? O Papa Leão XIII, que foi Papa mais ou menos ali no ano 1900, mais ou menos, ele foi o primeiro Papa que escreveu a doutrina social da Igreja, chamada Rerum Novarum, é o nome da doutrina, da encíclica, tá? Então a Igreja, ela tem uma doutrina social. Quando a gente estuda teologia, a gente estuda também essa parte. O que é a doutrina social da Igreja? Que começou lá com o Papa Leão XIII e continuou com todos os papas até hoje. Nenhum deles revogou. Nem a encíclica do Papa Leão XIII, e todos os papas depois também falaram sobre a doutrina social da Igreja. E a Igreja tem a sua doutrina social. O que é a doutrina social da Igreja? Muitos católicos não sabem disso. É a proposta da Igreja para a política. Para um bom governador, para um bom prefeito, para um bom presidente. Aí eu te pergunto, você sabia disso? A maioria não sabe disso. Os políticos católicos não sabem disso. Então você que é leigo, que você vai se candidatar, por exemplo, você tem que ler essa encíclica e você tem que seguir essa doutrina social da Igreja. Por que a política está suja? Porque não estão ouvindo a Igreja. E não ouvir a Igreja, não ouvir Deus. Porque a Igreja é o corpo de Cristo. Mas como o povo não quer, né, as pessoas não querem ouvir Deus, não querem ouvir a Igreja, aí vai pro lado errado. Por isso que a política está suja. Mas veja, a doutrina social da Igreja, gente, não é teologia da libertação, não. Isso é outra chaga que entrou dentro da Igreja. Eu tenho certeza absoluta que foi a teologia da libertação que fez com que a Igreja perdesse a maioria dos fiéis aqui no Brasil. Porque a teologia da libertação começou quando? 1970, mais ou menos. A época que a Igreja começou a perder fiéis. Gente, em 1970, a Igreja, os católicos no Brasil eram 90%. 90% nos anos 70. Por que agora é só 60%? Por quê? Coincidência? Não. Não é coincidência. Claro, tem a parte religiosa também. Você não ama aquilo que você não conhece. Muitos católicos não conhecem a Igreja. Aí vai para outras religiões. Mas também a parte política também. Como eu falei dos judeus. Eu não falei dos judeus? Que mataram Jesus por causa da parte religiosa e da parte política. Muita gente deixa a Igreja Católica, não é só por causa da parte religiosa, não, por causa da parte política também. O que eu quero dizer com isso?
Acabei de falar, os padres hoje estão mais preocupados em falar de política do que de religião. Então as pessoas foram buscar fora. Entendeu? Foram buscar nas outras religiões, o que não tem na igreja. Gente, por isso que eu fiz esse vídeo aqui hoje. É padres na internet falando de política, em vez de falar de religião, em vez de pregar o evangelho. Você pega um Frei Gilson da vida que está lá pregando, está lá cantando, aquela maravilha, levando 2 milhões de pessoas, né? Aquela maravilha que é o Frei Gilson, não é? E você pega padres aí que falam só de política. A homilia é só política. E pior ainda, política partidária. É o candidato A, é o candidato B, é o candidato C, é o candidato D, desrespeitando o Código de Direito Canônico da Igreja. Homilia, gente, igreja não é palanque, não. Para falar de política, não. Não é comício, não. Se eu entrar numa igreja e o padre começar a falar de política, eu não volto ali mais, não. Graças a Deus, na minha não tem isso. Os padres ali são excelentes, fazem uma homilia maravilhosa, explicando o evangelho. Todo dia, toda missa. No dia que eu for numa igreja, que o padre, ao invés de explicar o evangelho, ele começar a falar de política, eu não volto naquela igreja nunca mais. Porque isso não é a missão da igreja. Isso é a missão do leigo. É o que eu falei. Na época da eleição, os padres, os bispos têm que orientar os fiéis. Isso aí é verdade. Isso tem que fazer. Como o Dom Henrique fez. Isso os bispos têm que fazer. Os padres têm que fazer. Os diáconos têm que fazer. Agora, ficar falando de política aí nas homilias, né, na internet, aí o povo vai embora, vai para as outras religiões mesmo. O povo está com fome, está com sede de Deus, está com fome de Deus, muito mais do que de... Gente, nós temos que levar comida, bebida. Por que a teologia da libertação é uma praga para a igreja? Por quê? Isso quem falou não fui eu, não. Foi o Papa Bento XVI. Ele falou que a pior heresia da igreja é a teologia da libertação. Por quê? Primeiro, tira Jesus do centro e bota o homem. O centro agora não é mais Jesus Cristo, é o homem. Segundo, agora, né, eu tenho que viver em sociedade. Né? Eu tenho que tratar do meio ambiente, né, cuidar da árvore. É só você ver aí as últimas campanhas da fraternidade. Antigamente, gente, a campanha da fraternidade era uma conotação religiosa. Hoje é conotação política. Toda a campanha da fraternidade é conotação política. Não tem mais religião, é política. Outra coisa, começa a negar a doutrina católica de 2000 anos. Esse é o perigo. Por isso que eu falei que muita gente vai embora. Ninguém me contou. Eu já vi padres dizendo, por exemplo, Jesus não multiplicou pães. O demônio não existe. Vai todo mundo para o céu. Tem um padre aí da teologia da libertação, que fica falando de política mais do que de religião, que fala que todo mundo vai para o céu. Gente, Jesus falou do céu, mas Jesus falou do inferno também. E o catecismo da igreja fala do inferno. Que o demônio não existe. Não existe demônio. Pelo amor de Deus. Jesus não multiplicou pães. Jesus não andou sobre as águas. Isso é simbólico. Então, olha quanta coisa a teologia da libertação estragou dentro da igreja. Outra coisa, a culpa é do Concílio Vaticano II. É o Concílio Vaticano II. Que a culpa não é do Concílio, não, senhor. Porque o Concílio foi mais ou menos nessa época também. Terminou em 1965. O Concílio Vaticano II não autorizou nada do que a gente está vendo aí. Essas maluquices que a gente está vendo aí, que eu já falei aqui várias vezes. Inclusive em santuários, como eu já falei, importantíssimos para a Igreja Católica. O Concílio Vaticano não mandou
Uma cruz, uma árvore. Igual mandaram para o Papa um dia desse, uma cruz com uma árvore. Gente, nós temos que cuidar da Amazônia, nós temos que tratar de todas essas coisas. Não estou falando que não tem que fazer, não. Tem que fazer. Acabei de falar. A igreja tem a doutrina social para cuidar disso. Eu não estou falando que não tenha que fazer, que não tenha que levar alimento para aquele que tem fome. Gente, a Igreja Católica é a instituição que mais caridade fez e faz no mundo. Estatística. Na Ásia, na África, na América, na Oceania, é a Igreja Católica. Agora, para isso, a gente não precisa de fazer teologia da libertação. Eu não preciso de ficar pregando política. Não. Eu tenho que fazer como fazia Madre Teresa de Calcutá, que fazia caridade, mas levava Deus para as pessoas. Uma irmã Dulce da Vida, que fazia caridade, mas levava Deus para as pessoas. O que adianta você levar comida, você tratar e depois você ir para o inferno? Ah, mas não existe inferno. Esqueceu? Vai todo mundo para o céu. Vai nessa. Nós temos que rasgar o Novo Testamento, porque Jesus falou várias vezes do inferno. O fogo que não se apaga. Jesus contou a parábola lá do rico e Lázaro. Um estava no céu, outro estava no inferno. Então Jesus mentiu? Então isso aqui não é verdade? Então Jesus é mentiroso. Então, gente, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aí o seu like, o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta, e eu vou ter o maior prazer em te responder. Ok? Então vamos rezar pela igreja, vamos rezar pelos nossos sacerdotes, pelos nossos bispos e também pelos nossos governantes. Tá? Nós temos que fazer é rezar. Isso nós temos que fazer. Dobrar o nosso joelho, aí sim, a igreja inteira, padres, leigos, rezar pela igreja e rezar pela política. Se a política está suja, vamos colocar gente lá, cristã lá. Os maus se aproveitam da covardia dos bons. Por que tem gente ruim lá? Porque os maus são covardes. Se omitem. Então, vamos colocar gente boa lá. Entendeu? Agora, vamos deixar o julgamento para Deus. Tá? Não vamos julgar, não vamos falar mal, né, das autoridades, porque a palavra de Deus é bem clara. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.